Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção da atividade que eu deixei para vocês sobre o cálculo da área de figuras geométricas na malha quadriculada, sejam essas figuras conhecidas ou desconhecidas, tá? Vamos acompanhar aí a correção com o texto na mão, né? Com o nosso TD na mão. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte: Carlos desenhou a seguinte figura abaixo em seu caderno. Observe que essa figura não possui um formato conhecido, daquele que nós estudamos, dos polígonos que nós estudamos aí. Mas como ela está na malha quadriculada, existem algumas técnicas que nos permitem determinar a área dessa figura. Que é, aliás, o que a questão pede. A área dessa figura que Carlos desenhou é. Vamos à primeira técnica que eu ensinei a vocês na aula anterior. Primeiro, nós contamos a quantidade de quadrinhos completamente cobertos pela figura. Tá? 1, 2, 3, 4. Apenas 4 quadrinhos completos, né? Ocupando totalmente a figura. Depois nós contamos a quantidade de quadrinhos que possui qualquer parte da figura. Tá? Aí nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então são 4 completos e 14 que possuem parte da figura que a gente quer calcular. Para se determinar a área, nós fazemos uma média aritmética entre esses valores. O que é essa tal de média aritmética? Nós somamos 4 mais 14, que dá 18, e dividimos o resultado por 2. 18 por 2, que dá 9. Então a resposta completa seria o item B. Tá? Tem uma outra técnica, professor? Tem. Tem chamada técnica de completar. Como assim? Se vocês perceberem, essa parte aqui, que é 1/4 de círculo, se encaixa perfeitamente aqui, onde está vazia. Essa outra parte aqui, que também é 1/4 de círculo, se encaixa aqui. Esse pedacinho, que é 1/4 de círculo, encaixa aqui. E esse outro encaixa aqui. Quando eu fizer isso, todos os quadrinhos estarão completos. E aí, contando os quadrinhos completos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e duas metades aqui formam um quadrinho, fechando os 9. Tá? Como cada quadrinho é 1 centímetro quadrado, então continua o mesmo item, a mesma ideia, 9 centímetros quadrados. Tá bom? Vocês podem usar qualquer ideia dessa que se encaixe para se determinar a área numa malha quadriculada. Na segunda questão, cada quadradinho do quadriculado tem 1 centímetro de lado. Se é 1 centímetro de lado, 1 centímetro vezes 1 centímetro, cada quadradinho completo corresponde a 1 centímetro quadrado. Qual é a área da região achurada, essa região aqui destacada, né? Nós podemos fazer a contagem dos quadrinhos usando o método de completar. Cada metade se completa e forma um quadrado fechado, né? Aqui, por exemplo, 1, juntando a metade aqui dá mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, juntando as metades 7, né? 8, 9, 10, 11, mais 1, 12. Então a resposta correta é o item C, 12 centímetros quadrados. Usando a técnica que eu expliquei para vocês na aula anterior, né? Contando só os quadradinhos completos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando agora todos os quadrados que contêm qualquer parte da figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Somo 9 mais 15 e divido por 2, que é a média aritmética desses valores. 9 mais 15 dá 24. 24 dividido por 2 continua 12, tá bom? Então, a área corresponde a 12 centímetros quadrados. Terceira questão. A figura abaixo foi desenhada em uma malha quadriculada. A medida da área que está pintada de cinza nessa figura é... De novo, cada lado do quadrinho corresponde a 1 centímetro. Então, o quadradinho fechado é 1 centímetro quadrado, tá? Nesse caso, fica até mais fácil usar a técnica de completar, não é? 2 mais 1, 3. 4, 5 mais 1, 6. 7, 8 mais 1, 9. 10, 11 mais 1, 12. Completando as metades aí, formando um quadrado maior, tá bom? Então, a resposta aí equivale a 12 centímetros quadrados. É a área da figura pintada de cinza. Quarta questão. Envolvendo aí outros assuntos que já foram estudados por nós no nono ano, né? As hipotenusas de 4 triângulos retângulos isósceles, que é um triângulo retângulo isósceles, professor, é um triângulo retângulo que possui, nesse caso, os catetos com a mesma medida. Por isso ele é chamado de isósceles, tá? Coincidem com os lados de um quadrado. Tá aqui as hipotenusas coincidindo com o lado desse quadrado aqui de cor branca, como a figura indica. Se os lados desse quadrado medem 4 centímetros, ou seja, se o lado de cada quadradinho desse equivale a 4 centímetros, a soma das áreas dos triângulos coloridos é igual a, ou seja, somando a área dos triângulos, quanto é que vai dar essa área, tá? Muito bem. Primeiro, vamos chamar desse triângulo retângulo azul, vamos chamar aí, no caso, os catetos de x, já que eu não conheço a medida de nenhum dos dois e são iguais. Então, é x para um, x para outro. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E nós vamos ter o seguinte, 4 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Esse 2 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. 16 dividido por 2 dá 8, igual a x ao quadrado. Raiz quadrada no primeiro membro e raiz quadrada no segundo membro, que vai se anular com esse quadrado. Vai sobrar só x igual a raiz quadrada de 8. Beleza. Eu quero a área dos 4 triângulos, a soma da área dos triângulos coloridos, tá? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. E nesse caso, base e altura são iguais. Cada um mede raiz de 8. Como eu quero a área dos 4, então vou multiplicar logo essa fórmula por 4. Tá? Então, nós temos que a área é igual a 4 vezes, porque são 4 triângulos, base vezes altura, que são iguais, raiz de 8 vezes raiz de 8, dividido por 2. Tá? Raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64. E a raiz de 64 nós sabemos que vale 8. 4 vezes 8 dá 32. 32 dividido por 2, 16 centímetros quadrados. Então, a área dos 4 triângulos corresponde a 16 centímetros quadrados. Por curiosidade, turma, é a mesma área do quadrado, né? Se eu multiplicasse 4 vezes 4, também dá 16. Por quê, professor? Porque se vocês observarem, o quadrado é formado por 4 triângulos semelhante aos coloridos, né? Também são retângulos com a mesma medida. Então, a área dos triângulos coloridos
é a mesma área do quadrado branco, 16 centímetros quadrados. Ok? Quinta questão. A região centro-oeste do Brasil tem na agricultura uma de suas mais fortes atividades econômicas. O solo produtivo e o relevo com áreas planas facilitam a mecanização. É importante, entretanto, preservar a vegetação natural para reduzir o impacto ambiental da atividade agrícola. O desenho abaixo representa a área total de uma propriedade dessa região, que manteve 20% de sua área intacta como área de preservação. Qual é a medida da área que foi mantida intacta nessa propriedade? Então a ideia é a seguinte: primeiro, calcular toda a área da propriedade e depois calcular os 20% que foi preservados, né? Tá lá intacto como área de preservação, tá bom? Professor, que formato é esse? Eu não sei. Esse é um formato desconhecido. Mas nós podemos decompor essa figura para se tornar dois formatos que nós conhecemos, tá? Se eu fizer isso aqui, eu vou ter, na verdade, aí dois retângulos, né? Um formato só, mas são dois retângulos, tá? Para calcular a área de um retângulo, basta multiplicar o comprimento vezes a largura. Ou seja, a área desse retângulo é 4 vezes 1,5. E 4 vezes 1,5 nós sabemos que dá 6 quilômetros quadrados. Para determinar a área desse triângulo, vamos multiplicar também o comprimento vezes a largura. Mas cuidado, o comprimento não vale 5. 5 na verdade é todo esse segmento aqui, tá? Mas nós sabemos que esse pedacinho aqui vale 1,5, porque esses dois têm a mesma medida. Então, esse segmento é quanto vale para o 1,5 até chegar a 5. Ou então 5 menos 1,5. 5 menos 1,5 dá 3,5. Então, esse segmentozinho aqui vale 3,5. 3,5 vezes 2 dá 7 quilômetros quadrados. Para se determinar a área completa da figura, nós somamos as duas áreas parciais, 6 mais 7, que dá 13 quilômetros quadrados. Pronto, professor, vamos marcar como resposta o item C. Não, a resposta não é esse distrator. A pergunta é qual é a região preservada, ou seja, os 20% da área total dessa propriedade. Vamos calcular 20% de 13. Como é que eu faço isso? Transformo os 20% na forma de fração, fica bem mais fácil. 20 sobre 100 vezes 13. Tá certo? 20 sobre 100 vezes 13. 20 vezes 13 dá 260. 260 sobre 100, a vírgula do 260, que eu não estou vendo, aliás, ninguém está vendo, mas na verdade, quando o número não tem vírgula, se encontra aqui depois do último valor, depois do zero aqui. Ela vai retornar, vir à esquerda, porque a gente está dividindo duas casas decimais, certo, turma? Então, 1, 2. Isso vai dar 2,60 quilômetros quadrados, tá? Essa é a área preservada de todo esse terreno aqui. Então, na verdade, a resposta correta é o item A, tá certo? Então, turma, essa foi a nossa correção. Espero o retorno dessa atividade de vocês. Não esqueçam de me retornar as atividades, tá? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.